Olha só, hoje eu gostaria de falar sobre paradigmas. O que são paradigmas? Paradigmas são normas, são padrões que já estão estabelecidos. E eu até anotei uma frase aqui que eu achei bem legal, bem interessante, eu quero ler aqui, ó. Fala assim, ó: da mesma forma que os padrões estabelecidos auxiliam no desenvolvimento da ciência e do desenvolvimento pessoal, eles também podem atuar no sentido contrário, quando se tornam barreiras para inovações e mudanças, ok? Então hoje nós vamos falar paradigmas e até mesmo quebra de paradigmas dentro da Bíblia. Tiveram pessoas que quebraram paradigmas e exemplos que foram deixados aqui de uma maneira muito clara. Em Números, capítulo 27, a gente encontra a história das filhas de Zelofeade. Não sei se você já escutou falar sobre elas, ok? E diz o seguinte: então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Maleade, filho de Maquir, filho de Manassés, filho de José. São estes os nomes de suas filhas. Olha que legal. Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e diante de todo o povo, à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai morreu e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? No caso, aqui se refere a filhos homens, varões. Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai, ok? Então, aqui existe um problema. Naquela época, a mulher ela não tinha herança com os demais, com os filhos de Israel. Mas essas 5 mulheres, essas 5 meninas, essas 5 moças, o pai delas havia morto, ok? E elas não tinham a herança, né? A gente não sabe o que seria delas ali. Se elas iam ter que viver de favor, se elas iam morar na casa de alguém, como seria? Mas elas foram e levaram, apresentaram diante de Moisés a causa, a situação. E olha o que acontece. Que interessante. Moisés levou a causa delas perante o Senhor, ok? Disse o Senhor a Moisés: as filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a elas a herança de seu pai. Falarás aos filhos de Israel, dizendo: e além, gente, delas terem sido beneficiadas, elas também puderam abençoar outras pessoas. Olha como que até a lei mudou por causa delas. Falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filhos, fareis passar a sua herança à sua filha mulher, ok? E se não tiver filho, então a sua herança daria aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, darei a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, dareis a sua herança ao parente mais chegado de sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será prescrição de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Então eu volto a repetir. Elas foram beneficiadas, elas foram abençoadas e elas conseguiram abençoar outras pessoas por meio do que? De uma decisão que ela tomou. Isso aqui, de certa forma, é uma quebra de paradigmas, né? Por quê? Porque já existia uma lei em que se transferia para os filhos varões, mas não para as filhas mulheres, ok? E elas foram lá e pediram e falaram com Moisés e conversaram sobre a situação e Deus atendeu. Uma das coisas que me chama bastante atenção aqui é que Deus fala assim, ó, o próprio Deus fala assim: as filhas de Zelofeade falam o que é justo. Imagina Deus falando de você, imagina Deus falando de mim, assim, tal pessoa fala o que é justo. Puxa, demais, né? Muito bom, não é? Uma outra versão fala assim: as filhas de Zelofeade têm razão. Deus deu a razão para as filhas de Zelofeade. O que eu ganho aqui? Elas quebraram um paradigma, elas saíram de um padrão, mas elas não precisaram de se rebelar contra a autoridade, elas não precisaram de ficar nervosa contra uma lei que já existia, que poderia parecer injusta, elas não precisaram de fazer as coisas, organizar nenhum motim para isso, elas simplesmente foram ali, elas conversaram, elas falaram e elas foram abençoadas e ainda abençoaram a outros.
ok? Que lindo que é e que maravilhoso. Que maravilhoso é que quando a gente pode ser abençoado. E muitas vezes a nossa bênção, ela é tão grande que ela começa a vou usar essa palavra, a se derramar a outras pessoas. Ela começa a se transbordar e atingir outras pessoas. Então, gente, não foi necessário criar nenhum motim. Gente, não foi necessário criar uma revolta. Não foi necessário isso. Elas simplesmente foram e reclamaram que elas tinham por direito. Amém? Então, o primeiro ponto que eu quero deixar aqui é esse, ok? Uma quebra de paradigmas, que era uma norma, um padrão a ser estabelecido. Segundo ponto, elas não precisaram de se revoltar contra ninguém, elas não precisaram de se rebelar contra ninguém, elas não precisaram de sair brigando por aí. Elas simplesmente elas conquistaram algo, né? Na base da conversa, na base da comunicação, na base do entendimento. Que lindo que é isso, não é? Que maravilhoso. Essa é a reflexão que eu quero deixar aqui. Nós temos muitos direitos que nós podemos reclamar esses direitos, mas as filhas de Zelofehade, elas não precisaram de sair brigando, de sair fazendo motim, de se rebelar para conquistar a herança delas. Elas simplesmente foram, e na base da conversa, na base da comunicação, elas conseguiram conquistar algo para elas. Elas viveram algo diferente. Gente, na Terra, nós estamos falando da Terra, deste mundo aqui onde elas viveram. Elas viveram algo totalmente diferente. Por quê? Porque elas foram ali e, primeiramente, elas reclamaram algo que era delas, algo que era direito delas. E, por outro lado, elas não precisaram de brigar, elas não precisaram de se rebelar, elas não precisaram de se revoltar. Elas foram lá e conquistaram as coisas na base da comunicação e da conversa. Essa reflexão eu quero deixar com vocês hoje. Espero que vocês sejam abençoados em nome de Jesus, sejam guardados e que Deus abençoe sua vida e que você possa descobrir cada um dos seus direitos em Cristo e reclamar esses direitos na base da conversa, da oração, da comunicação. Amém? Em nome de Jesus. É assim que Deus faz.